Ninguém naquela cidadezinha, esquecida pelo tempo, imaginava que tudo começaria com algo tão simples quanto um copo de água oferecido no momento certo. O destino já estava em movimento, silencioso, decidido a mudar duas vidas que nunca deveriam sequer dividir o mesmo caminho. Antes de continuar, me fale de onde você está assistindo e que horas são. Seu comentário é muito importante para o canal. Vamos lá. O sol ainda nem tinha subido por completo quando Clara caminhava pela estrada de terra, levantando uma poeira fina que grudava no vestido simples de algodão. A manhã era fresca e o cheiro de terra molhada da chuva da noite anterior ainda pairava no ar. Ela levava uma sacola de pano com alguns pães que havia acabado de buscar na venda do seu Anselmo, o único comércio da região que resistia firme há décadas. Aquele interior tinha um ritmo próprio. As horas pareciam mais longas, os dias mais silenciosos, e as pessoas se conheciam pelo nome, pela história e até pelos erros. Clara crescera ali, entre plantações de milho, galinhas soltas pelo quintal e conversas demoradas na varanda ao entardecer. Nunca pensou em ir embora de verdade, embora às vezes sonhasse com algo além daquelas cercas de madeira torta. Na curva da estrada, algo diferente chamou sua atenção. Um carro grande, moderno demais para aquele lugar, estava parado com o capô levantado. O contraste era tão gritante que parecia uma cena fora de lugar, como se alguém tivesse colado uma imagem da cidade grande no meio do interior. Clara diminuiu o passo, observando de longe. Um homem alto, de camisa social clara, já um pouco amarrotada, mexia no motor com visível frustração. O relógio caro no pulso denunciava que ele não era dali. Não combinava com o cenário, nem com o silêncio ao redor. Ela pensou em seguir caminho. Gente de fora quase nunca parava ali. E quando parava, geralmente não queria conversa. Mas algo a fez parar. Talvez o jeito como ele passou a mão pelos cabelos, respirando fundo, claramente perdido. Ou talvez fosse apenas o costume do interior de não virar as costas para quem precisa. Clara se aproximou devagar. "Bom dia!" falou com a voz tranquila, sem pressa. O homem se virou rápido, surpreso, como se não esperasse ver alguém ali. Demorou um segundo a responder. "Bom dia." "Desculpa, eu não vi você chegar." Ela sorriu de leve, apontando para o carro. "Pelo jeito resolveu dar problema logo aqui." Ele soltou uma risada curta, mais nervosa do que engraçada. "Parece que sim." O sinal do celular sumiu. "O carro morreu e eu não faço a menor ideia de onde estou." "Você está em Santa Rita do Vale," explicou. "Não é exatamente o lugar mais fácil de encontrar no mapa." "Isso explica muita coisa." Ele fechou o capô com cuidado. "Sou Lucas." "Clara." Eles se olharam por um instante, que durou mais do que deveria. Não foi algo romântico de imediato, mas havia curiosidade dos dois lados. Lucas não parecia arrogante como ela imaginava que alguém daquele tipo seria. E Clara não parecia impressionada, o que era raro para ele. "Você mora por aqui?" Ele perguntou. "Desde que nasci." "E tem algum mecânico na cidade?" "Tem o seu João, mas ele só abre depois das 8. "Ainda é cedo." Lucas suspirou, olhando o relógio novamente. "Claro, tudo aqui parece funcionar em outro horário." Clara percebeu o cansaço na voz dele, algo além da irritação com o carro. Era como se aquele homem carregasse um peso invisível. "Quer um pouco de água?" ofereceu, estendendo a garrafinha que levava na sacola. "O sol vai esquentar logo." Ele hesitou por educação, mas aceitou. "Obrigado." De verdade. Enquanto ele bebia, Clara se sentou numa pedra próxima, como se não tivesse pressa alguma. Aquilo deixou Lucas intrigado. Na cidade grande, ninguém parava assim, sem objetivo claro, apenas por parar. "Você não parece preocupada em se atrasar," comentou. "Para onde eu iria?" respondeu com naturalidade. "Aqui o tempo anda devagar." Ele sorriu, dessa vez de forma sincera. "Eu precisava aprender isso." Lucas não contou, naquele momento, que era dono de uma das maiores construtoras do país, nem que estava ali para comprar terras sem chamar atenção, nem que sua vida era feita de reuniões intermináveis e decisões frias. Ali,
Parado numa estrada de terra, ele era só um homem, com um carro quebrado e nenhum controle da situação. Clara, por sua vez, não contou sobre as dificuldades em casa, sobre a mãe doente, sobre como aquele interior que ela tanto amava, às vezes parecia pequeno demais para seus sonhos guardados. Naquele instante, ela era apenas alguém oferecendo ajuda. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Era o tipo de silêncio que só existe onde não há buzinas, nem pressa nem notificações constantes. Você sempre ajuda estranhos assim? Ele perguntou. Só os que parecem precisar. E eu pareço? Bastante. Ele riu de novo, balançando a cabeça. Então acho que tive sorte de quebrar o carro no lugar certo. Clara se levantou. Vou te levar até a venda. Lá tem telefone fixo se quiser ligar para alguém. Você faria isso? Claro! Eles começaram a caminhar lado a lado pela estrada. O carro moderno ficou para trás, esquecido por enquanto, como se não tivesse importância nenhuma. Cada passo parecia empurrar os dois para algo que nenhum deles conseguia enxergar ainda. Lucas observava tudo com atenção. As casas simples, os cercados, o som distante de um galo cantando. Tudo aquilo era estranho e, ao mesmo tempo, estranhamente acolhedor. Você gosta de morar aqui? Ele perguntou. Clara pensou antes de responder. Gosto. Nem sempre é fácil, mas é meu lugar. Você nunca quis ir embora? Já, mas algumas coisas prendem a gente. Ele entendeu mais do que gostaria. Quando chegaram à venda, Anselmo levantou os olhos do jornal e arqueou a sobrancelha ao ver. Clara acompanhada. Bom dia, menina. Quem é o moço? Um viajante perdido, respondeu ela. Lucas sorriu, achando graça da definição. Naquele momento, nenhum dos dois fazia ideia de que aquele pequeno gesto de bondade estava abrindo uma porta que jamais deveria ser aberta. Que suas vidas, tão distantes uma da outra, estavam prestes a se entrelaçar de uma forma intensa, proibida e transformadora. E tudo havia começado ali, numa estrada de terra, com um copo de água e a simples decisão de não seguir em frente sem olhar para trás. O telefone fixo da venda parecia tão antigo quanto o próprio prédio. Lucas segurou o fone por alguns segundos antes de discar, como se aquele objeto carregasse um peso simbólico. Clara observava de perto, apoiada no balcão de madeira gasto, enquanto seu Anselmo fingia ler o jornal, mas claramente atento a cada movimento. Não chama, Lucas comentou após tentar algumas vezes. A linha deve estar ruim. Às vezes funciona. Às vezes não, Clara respondeu com naturalidade. Aqui é assim. Ele apoiou o cotovelo no balcão, respirando fundo. Pela primeira vez, desde que acordara naquela manhã, percebeu que estava completamente fora de controle. Não havia secretária para resolver, motorista para chamar, nem um cronograma rígido o empurrando para frente. Era só ele, aquele lugar e uma moça que mal conhecia, mas que parecia saber exatamente como lidar com o tempo. Se quiser, pode esperar na minha casa, ela sugeriu. Fica perto daqui. Quando der 8 horas, a gente chama o seu João. Lucas hesitou. Na lógica dele, aceitar a ajuda de alguém que acabara de conhecer não fazia sentido. Mas havia algo na forma como Clara falava, simples e segura, que tornava tudo menos complicado. Eu não quero incomodar. Não incomoda. Seu Anselmo pigarreou, finalmente se intrometendo. Moço, aqui ninguém morre por receber visita. Vai com a menina. Lucas riu, vencido. Tudo bem, obrigado. Aos dois. O caminho até a casa de Clara era curto, mas cheio de detalhes que ele nunca teria notado se estivesse passando de carro. O cheiro de café, vindo de alguma cozinha próxima. O som de uma rádio antiga, tocando música sertaneja ao longe. Crianças correndo descalças pelo quintal de uma casa vizinha. Você mora sozinha? Ele perguntou. Com minha mãe. Ao chegarem, a casa simples de paredes claras e varanda pequena parecia acolhedora. Dona Helena, a mãe de Clara, estava sentada numa cadeira de balanço, enrolada num chale leve, apesar do clima ameno. Bom dia, mãe. Bom dia, minha filha. Os olhos atentos da mulher se voltaram para Lucas. E esse rapaz? Te explico já. Lucas se apresentou educado.
sentindo-se estranho naquele ambiente tão íntimo. Dona Helena sorriu com gentileza, daquele tipo que faz a gente se sentir aceito sem esforço. Fique à vontade. Clara, põe um café para ele. Não precisa, sério. Lucas tentou recusar. Precisa sim, Dona Helena respondeu com firmeza doce. Aqui ninguém sai sem café. Enquanto Clara ia para a cozinha, Lucas ficou ali observando a casa. Não havia luxo algum, mas tudo parecia no lugar certo. Fotos antigas na parede, móveis bem cuidados, um silêncio confortável. Você é de longe, Dona Helena comentou. Sou, sim. Dá para ver no jeito de olhar as coisas. Ele sorriu, sem saber o que responder. Clara voltou com 2 xícaras fumegantes. Entregou uma a ele, sentando-se à sua frente. Então, Lucas, o que te trouxe para Santa Rita do Vale? Ele segurou a xícara, sentindo o calor nas mãos. Pensou em mentir, em dar uma resposta vaga, mas algo naquele ambiente o fez querer ser honesto, pelo menos em parte. Negócios. Imagino que não sejam muitos por aqui. Na verdade, é justamente por isso. Ela franziu a testa, curiosa, mas não insistiu. O café foi bebido em silêncio por alguns instantes. Lucas se deu conta de como estava desacelerando. Cada gesto parecia mais consciente, menos automático. Você parece diferente das pessoas que passam por aqui, Clara comentou. Diferente como? Não sei explicar. Parece cansado. A observação o pegou desprevenido. Talvez eu esteja. Ela sustentou o olhar dele sem julgamento. Às vezes a gente cansa de coisas que nem percebe. A frase ficou ecoando na cabeça de Lucas. Naquele momento, ele se perguntou quando tinha sido a última vez que alguém falara com ele daquela forma, sem esperar nada em troca. Quando o relógio da parede marcou 8 horas, Clara se levantou. Vou chamar o seu João. Eu vou com você. Lucas respondeu prontamente, como se não quisesse ficar para trás. O mecânico chegou pouco tempo depois. Examinou o carro e deu o diagnóstico com a calma típica de quem não tem pressa nenhuma. É coisa simples. Até o meio-dia está pronto. Lucas assentiu aliviado. Obrigado. Enquanto isso, você fica por aqui, Clara disse. Não tem hotel, mas tem almoço. Ele sorriu, percebendo que, de algum modo, já fazia parte daquele dia. Se não for abusar. Não é. O resto da manhã passou de forma inesperadamente leve. Clara mostrou o quintal, falou das plantas que cultivava com a mãe, contou histórias da infância. Lucas ouviu tudo com atenção genuína, rindo em momentos que não lembrava a última vez de ter rido. Você nunca fala do seu trabalho, ela comentou em certo momento. Talvez porque aqui ele não pareça importante. E isso é bom ou ruim? Ele pensou antes de responder. Assustador e bom. Quando o almoço ficou pronto, os 3 se sentaram à mesa. Lucas percebeu que estava se sentindo em casa em um lugar que jamais imaginara pisar. E sem perceber, o milionário da cidade grande começava a se apegar àquele interior, àquela rotina simples e, principalmente, àquela moça que, com um pequeno gesto de bondade, já tinha atravessado defesas que ninguém jamais conseguira antes. O almoço terminou com risadas baixas e um silêncio confortável que se instalou, como se fosse antigo. Lucas ajudou a tirar os pratos da mesa, algo que quase nunca fazia, e percebeu o olhar surpreso de Dona Helena, que logo se transformou em aprovação silenciosa. Você não precisa fazer isso, ela comentou. Eu quero, respondeu simples. Depois, Clara levou a louça para a cozinha e Lucas ficou na varanda, observando o movimento quase inexistente da rua. O sol já estava alto e o calor começava a se espalhar de maneira preguiçosa. Ele sentou-se no degrau, afrouxando o colarinho da camisa, sentindo algo que não sentia há anos, tranquilidade. Clara voltou, enxugando as mãos no pano de prato. Quer dar uma volta? Sugeriu. Até o seu João terminar o carro ainda vai demorar. Quero. Eles caminharam sem destino certo, passando por estradinhas estreitas, cercadas por cercas baixas e árvores antigas. Lucas observava tudo como se estivesse descobrindo um mundo novo. Clara falava pouco, mas quando falava, era sempre com verdade. Você sempre viveu aqui, ele comentou. Sim, saí só uma vez, para estudar um pouco na cidade maior. Voltei. Por quê? Porque algumas raízes não deixam a
Gente ir muito longe. Lucas ficou em silêncio. Pensou nas próprias raízes, tão profundas em dinheiro, poder e obrigações, que já não sabia se ainda era possível arrancá-las. Chegaram a um riacho raso, onde a água corria limpa sobre as pedras. Clara sentou-se na margem, tirando os sapatos. Esse lugar é especial para mim. Por quê? Quando eu era criança, vinha aqui para pensar. Quando cresci, continuei vindo. Lucas tirou os sapatos também. Sem perceber o gesto, água fria tocou seus pés, arrancando dele um suspiro surpreso. Faz bem, ela comentou sorrindo ao vê-lo se adaptar. Eles ficaram ali por um tempo, apenas ouvindo o som da água. O silêncio entre eles não era vazio. Era cheio de coisas não ditas, de olhares demorados, de perguntas que ainda não tinham coragem de fazer. Posso te perguntar uma coisa? Hoje Lucas disse finalmente. Pode. Você é feliz? Clara demorou a responder. Olhou para a correnteza, como se procurasse a resposta ali. Sou, na maior parte do tempo. E o resto? O resto é sonho. Ele entendeu mais do que ela imaginava. E você? Que ela devolveu a pergunta. Lucas respirou fundo. Eu tenho tudo o que as pessoas chamam de sucesso. Mas não sei quando parei de me sentir completo. Clara virou-se para ele, o olhar suave, mas atento. Às vezes a gente confunde ter com ser. A frase caiu como um peso e, ao mesmo tempo, como um alívio. Lucas percebeu que aquela moça, com palavras simples, estava mostrando coisas que anos de reuniões e decisões nunca mostraram. Quando voltaram, o carro já estava pronto. Seu João limpava as mãos num pano velho. Agora vai longe, garantiu. Lucas agradeceu. Pagou o conserto e ficou parado ao lado do carro por alguns segundos, sem abrir a porta. Eu preciso ir, disse olhando para Clara. Ela assentiu, embora algo em seu olhar denunciasse uma pontada de tristeza. Foi bom te conhecer. Foi. Eles se encararam por mais um instante. Algo parecia prestes a acontecer, mas nenhum dos dois se moveu. Talvez eu volte por aqui, ele comentou, quase como se estivesse falando consigo mesmo. Santa Rita não costuma segurar quem vai embora. Talvez segure quem não esperava ficar. Clara sorriu, sentindo o coração bater mais forte do que gostaria de admitir. Lucas entrou no carro, ligou o motor e partiu, levantando poeira pela estrada. Clara ficou ali, observando até o carro desaparecer na curva. Ela não sabia explicar por quê, mas tinha a sensação de que aquele não era um adeus. Era apenas uma pausa. E Lucas, enquanto dirigia de volta para o mundo que conhecia, sentia algo estranho crescer no peito. Um incômodo doce, uma saudade antecipada de um lugar e de uma pessoa que ele mal conhecia, mas que já tinham deixado marcas profundas. O pequeno gesto de bondade daquela manhã agora ecoava em sua mente como um chamado impossível de ignorar. Os dias seguintes passaram de forma estranha para os dois, como se o tempo tivesse decidido provocar. Em Santa Rita do Vale, tudo parecia igual, mas Clara sentia que nada estava exatamente no mesmo lugar dentro dela. Ela voltou à rotina, ajudando a mãe, cuidando da casa, indo à venda, caminhando pela estrada de terra todas as manhãs. Ainda assim, em cada curva do caminho, havia uma expectativa silenciosa, quase involuntária. Lucas, por outro lado, voltou para a cidade grande como quem acorda de um sonho bom demais. Reuniões, contratos, telefonemas intermináveis. Tudo continuava funcionando perfeitamente, mas ele não. Em meio a gráficos e cifras, sua mente insistia em voltar para o interior, para o cheiro de café simples, para o som da água correndo no riacho, para o olhar tranquilo de Clara. Ele tentou ignorar. Disse a si mesmo que aquilo tinha sido apenas uma pausa inesperada, uma coincidência agradável. Mas quanto mais tentava seguir em frente, mais se sentia deslocado no próprio mundo. Numa noite, sozinho no apartamento amplo e silencioso, Lucas abriu o laptop para revisar documentos relacionados às terras próximas. A Santa Rita do Vale. O plano era antigo. Comprar propriedades, investir, transformar a região em algo maior. Um projeto lucrativo, frio, calculado. Mas agora os números tinham rostos. Tinham casas simples, histórias, raízes. Tinham Clara. Ele fechou o laptop com força, passando a mão pelo rosto. Pela primeira vez,
Um negócio não parecia apenas um negócio. Em Santa Rita, Clara também lutava contra pensamentos que não queria ter. À noite, sentada na varanda, ouvia a mãe falar sobre o passado, sobre escolhas feitas por necessidade e não por vontade. Às vezes a vida da gente muda por coisa pequena. Dona Helena comentou certa noite. Um encontro, uma palavra. Clara permaneceu em silêncio, sentindo o coração apertar. Você anda diferente, a mãe observou. Só cansada. Não era mentira completa, mas também não era toda a verdade. Uma semana depois, quando Clara já começava a se convencer de que tudo ficaria apenas na memória, um carro apareceu novamente na estrada. O mesmo modelo, a mesma cor, o mesmo contraste gritante com um cenário simples. Ela reconheceu antes mesmo de confirmar. O coração acelerou e por um segundo pensou estar imaginando coisas. Mas o carro parou e Lucas desceu. Ele parecia diferente, menos tenso, mais presente. Eu disse que talvez voltasse, comentou, aproximando-se com um sorriso contido. Clara sentiu o rosto esquentar. Disse mesmo, espero não estar atrapalhando. Não, está. Eles caminharam juntos até a venda, como se o intervalo entre aquele dia e o anterior nunca tivesse existido. Seu Anselmo olhou por cima dos óculos e sorriu, reconhecendo o visitante. Veio buscar outro café? Talvez, Lucas respondeu. Ou algo que eu deixei para trás. Clara fingiu não entender, mas sentiu o peso da frase. Dessa vez, Lucas não estava com pressa. Passou o dia na cidade, conversou com moradores, ouviu histórias, observou. Clara acompanhou, mostrando lugares simples, mas cheios de significado. Por que voltou? Ela perguntou, quando se sentaram novamente perto do riacho. Lucas demorou a responder. Porque percebi que não terminei algo. E o que seria? Entender por que aquele dia não saiu da minha cabeça. Ela desviou o olhar, mexendo na água com a ponta dos dedos. Às vezes a gente cria importância onde não tem. Às vezes a gente ignora o que é importante. Demais, o clima entre eles mudou. Havia algo no ar, uma tensão suave, contida, como se ambos soubessem que estavam se aproximando de uma linha invisível. Você não pertence a esse lugar, Clara disse com cuidado. E eu não pertenço ao seu. Lucas concordou com um leve aceno de cabeça. Eu sei. Então por que insiste? Porque pela primeira vez em muito tempo eu me sinto... eu. Ela respirou fundo, sentindo o conflito crescer dentro do peito. Isso não é simples. Nunca é. Eles ficaram ali, próximos demais para serem apenas conhecidos, distantes demais para admitir qualquer coisa além da amizade. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados, Lucas se levantou. Eu preciso ir de novo. Eu sei, mas dessa vez não quero desaparecer. Ele tirou um papel do bolso e escreveu um número, entregando a ela. Se algum dia você quiser falar comigo, Clara. Segurou o papel como se fosse algo frágil. E se eu nunca ligar? Então eu vou continuar voltando. Ela sorriu, sem saber se aquilo era uma promessa ou um risco. Quando ele partiu, o silêncio voltou a Santa Rita, mas agora não era mais o mesmo. Algo tinha sido despertado. Um sentimento que crescia devagar, consciente de que não deveria existir, mas decidido a desafiar tudo ao redor. E ambos sabiam que aquele amor, ainda sem nome, estava se aproximando de um ponto sem retorno. Os encontros passaram a acontecer sem que nenhum dos dois combinasse nada de forma clara. Lucas aparecia em Santa Rita do Vale como quem tenta disfarçar uma necessidade, sempre dizendo a si mesmo que era por causa de pendências, reuniões rápidas, decisões a tomar. Mas no fundo, sabia exatamente o motivo que o trazia de volta. Clara, por sua vez, fingia surpresa a cada chegada, embora o coração já reconhecesse o som do carro antes mesmo de vê-lo dobrar a estrada. Ela continuava com sua rotina simples, mas agora havia um cuidado diferente ao arrumar o cabelo, um olhar mais atento para o caminho, uma ansiedade silenciosa que não existia antes. Eles começaram a passar mais tempo juntos. Caminhadas longas, conversas demoradas, silêncios compartilhados.
Lucas falava sobre viagens, sobre lugares que Clara só conhecia de ouvir falar. Ela falava sobre o interior, sobre as pessoas, sobre como cada canto tinha uma história. Você fala desse lugar como se ele fosse uma pessoa, Lucas comentou certa vez. Talvez seja, ela respondeu. Ele cuida da gente. Do jeito dele, Lucas observava como Clara conhecia cada detalhe, cada mudança no clima, cada humor da cidade. Aquilo o encantava mais do que qualquer luxo que já tivera acesso. Mas junto com a aproximação, vinha o peso da realidade. Numa tarde nublada, enquanto ajudavam Dona Helena a organizar algumas coisas antigas no quarto, Clara encontrou documentos esquecidos dentro de uma caixa. Escrituras, papéis antigos, contas atrasadas. O rosto dela mudou. O que foi? E Lucas perguntou atento. Nada, mas não era nada. Ele percebeu. Mais tarde, sentados na varanda, Clara finalmente falou. Minha mãe está doente há algum tempo. A gente tem gastos e pouca ajuda. Lucas sentiu um aperto imediato. Você precisa de alguma coisa? Ela balançou a cabeça. Não quero misturar as coisas. Que coisas? Isso. Ela fez um gesto vago entre eles. Com dinheiro. Com diferença, ele entendeu. E doeu mais do que esperava. Eu nunca quis que você me visse como alguém que pode resolver tudo com dinheiro. Mas você pode, ela respondeu com sinceridade. E isso muda tudo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Pela primeira vez, o abismo entre os dois se mostrou de forma clara. Nos dias seguintes, Lucas ficou mais reservado. Não deixou de aparecer, mas parecia medir cada palavra, cada gesto. Clara sentiu a mudança e também se fechou, tentando proteger algo que nem sabia definir. Até que, numa noite, Lucas recebeu uma ligação que mudou tudo. Um dos diretores da empresa foi direto. O projeto em Santa Rita precisava avançar. As terras deveriam ser compradas logo. Havia investidores esperando. A região iria mudar com ou sem consentimento emocional. Lucas desligou o telefone sentindo o estômago revirar. No dia seguinte, voltou ao interior com um peso novo no peito. Encontrou Clara no riacho, como se aquele lugar sempre soubesse quando precisava acolhê-los. Você está estranho, ela comentou. Eu preciso te contar uma coisa. Ela sentou-se, já pressentindo que não seria algo simples. Eu vim para Santa Rita por causa de um projeto. A empresa quer comprar terras aqui. Muitas. Clara empalideceu. Comprar? Como assim? Desenvolvimento, construção, mudança. Ela se levantou num impulso. Isso vai acabar com tudo. Eu sei. Então por que você não falou antes? Porque eu achei que conseguiria separar as coisas. E conseguiu? Lucas abaixou o olhar. Não. A verdade caiu entre eles como um golpe. Clara sentiu o chão desaparecer por um instante. Você se aproximou de mim sabendo disso? Não. Eu me aproximei de você porque quis. Porque precisava. Mas agora tudo parece... Mentira. Não é? Ela respirava rápido, tentando organizar os pensamentos. Minha família pode perder a casa, ela disse, a voz trêmula. As pessoas daqui podem perder tudo. Lucas se aproximou com cuidado. Eu não vou deixar isso acontecer sem lutar. Lutar contra quem? Contra você mesmo? A pergunta ficou sem resposta. Naquela noite, Clara chorou em silêncio, sentindo-se traída pelo destino. Lucas, sozinho no quarto de hotel improvisado, encarou o próprio reflexo, percebendo que pela primeira vez o sucesso exigia um preço alto demais. Eles se afastaram por alguns dias, não por falta de sentimento, mas por excesso dele. Cada um tentando decidir até onde estava disposto a ir. Até que Dona Helena piorou. Clara precisou levar a mãe às pressas para a cidade maior. Lucas soube por terceiros e apareceu no hospital sem avisar. Quando Clara o viu no corredor, cansada, com os olhos vermelhos, não conseguiu fingir indiferença. Eu não pedi para você vir, eu sei. Então por quê? Porque eu me importo. Ela fechou os olhos por um segundo, vencida. Naquele corredor frio, longe do interior que os unira, Clara percebeu que não importava o quanto tentassem fugir. O sentimento já existia. Forte, real, perigoso. E enquanto o médico chamava o nome de Dona Helena, Lucas segurou a mão de Clara instintivamente. Ela não afastou.
Ali, naquele gesto simples, os dois entenderam que o amor que crescia entre eles não seria fácil, nem aceito nem justo, mas seria impossível de ignorar. Os dias no hospital se arrastaram como se o tempo tivesse perdido completamente o ritmo. Clara quase não dormia, dividida entre o quarto da mãe, o corredor silencioso e a pequena lanchonete do térreo. Lucas permaneceu por perto, discreto, sem invadir, mas sempre presente. Ele não tentava resolver tudo, não oferecia dinheiro de imediato, não fazia promessas vazias, apenas ficava. Dona Helena passou por exames, recebeu diagnósticos difíceis de ouvir e orientações que exigiam mudanças, cuidados constantes e despesas que Clara sabia que não conseguiria arcar sozinha por muito tempo. Ainda assim, ela mantinha a postura firme diante da mãe, sorrindo sempre que entrava no quarto. Você não precisa ficar aqui o tempo todo. Dona Helena disse certa tarde, percebendo o cansaço da filha. Preciso sim. Lucas observava de longe aquela troca silenciosa de amor. Aquilo o tocava de um jeito profundo, quase doloroso. Ele, que sempre resolvera tudo com contratos e decisões rápidas, agora aprendia que algumas batalhas eram vencidas apenas com presença. Numa noite, Clara saiu do quarto e o encontrou sentado numa cadeira do corredor, mexendo no celular, sem realmente prestar atenção. Você pode ir descansar, ela comentou. E você? Ele perguntou. Depois, ele se levantou. Vem tomar um café comigo. 5 minutos. Ela hesitou, mas aceitou. Sentaram-se em silêncio por alguns instantes. Eu sei que você não quer misturar as coisas. Lucas começou com cuidado. Mas eu não consigo fingir que não vejo o que está acontecendo. Eu não quero sua ajuda. Clara respondeu de imediato, mas a voz não tinha firmeza. Eu não estou oferecendo dinheiro, ele disse. Estou oferecendo parceria. Ela o encarou. Isso muda tudo. Eu sei. O silêncio voltou mais denso. Você ainda pretende levar aquele projeto adiante? Ela perguntou. Lucas respirou fundo. Não do jeito que estava. Isso não depende só de você. Depende mais do que eu imaginava. Nos dias seguintes, Lucas começou a fazer algo que nunca havia feito antes. Ouvir. Conversou com médicos, assistentes sociais, moradores antigos de Santa Rita, advogados independentes. Descobriu histórias que nunca apareceriam em relatórios. Famílias inteiras que dependiam daquelas terras. Vidas que não cabiam em planilhas. Enquanto isso, Clara acompanhava a recuperação lenta da mãe, dividida entre gratidão pela presença de Lucas e medo do que aquilo poderia significar no futuro. Quando Dona Helena recebeu alta parcial, Lucas se ofereceu para levá-las de volta ao interior. A viagem foi silenciosa, carregada de pensamentos. De volta a Santa Rita, a casa parecia a mesma, mas Clara sentia que algo tinha mudado para sempre. Lucas ajudou a acomodar Dona Helena. Arrumou coisas, consertou uma porta que rangia. Gestos simples, quase domésticos, que contrastavam com a imagem do homem poderoso que ele era fora dali. Você fica diferente aqui, Clara comentou, observando-o na cozinha. Talvez aqui eu seja quem eu deveria ter sido há muito tempo. Ela sentiu o coração apertar. Naquela noite, sentaram-se na varanda. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Você sabe que mesmo que lute pode perder, Clara disse. Eu sei. E se perder, isso tudo vai doer ainda mais. Já dói, ele respondeu. Mas não fazer nada doeria mais. Ela ficou em silêncio, sentindo a verdade daquilo. Os rumores começaram a circular pela cidade. Gente falando em compras de terras, em mudanças, em progresso. Alguns viam esperança, outros medo. Clara sentiu os olhares diferentes quando caminhava pela rua ao lado de Lucas. A diferença entre eles agora era visível para todos. Eles vão te culpar, ela disse certa vez. Eu aguento. E eu? Lucas não respondeu de imediato. Eu nunca quis te colocar nessa posição. Mas colocou. Ele assentiu, aceitando o peso da responsabilidade. Em uma reunião improvisada na associação local, Lucas falou. Não como empresário distante, mas como alguém disposto a negociar, a rever, a ceder. Houve desconfiança, resistência, palavras duras.
Clara assistiu de longe, orgulhosa e assustada ao mesmo tempo. Naquela noite, depois de tudo, ela o encontrou sentado sozinho perto do riacho. Você não precisava fazer isso. Precisava sim. Por quê? Ele levantou o olhar. Porque eu amo você. A palavra ficou suspensa no ar, simples e devastadora. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Não era o momento ideal, não era justo, não era seguro, mas era verdadeiro. Isso só complica, ela sussurrou. Eu sei. Ela se sentou ao lado dele, os olhos marejados. Eu também sinto. E é isso que me assusta. Eles não se tocaram. Não precisaram. A proximidade já dizia tudo. Naquele instante, ambos entenderam que o amor que os unia exigiria escolhas difíceis, perdas e coragem. Não seria um conto fácil nem bonito o tempo todo, mas era real. E agora, mais do que nunca, eles teriam que decidir até onde estavam, dispostos a ir para não perderem a si mesmos no caminho. O tempo passou diferente depois daquela noite. Não mais pesado, mas carregado de decisões. Lucas ficou em Santa Rita por semanas. Algo impensável para um homem que antes mal dormia 2 noites no mesmo lugar. Ele reorganizou compromissos, adiou reuniões, enfrentou conselhos administrativos que não entendiam por que um projeto tão lucrativo estava sendo revisto com tanto cuidado. Mas pela primeira vez ele não recuou. Com diálogo, negociações e concessões reais, o projeto foi redesenhado, menor, mais humano. As terras essenciais para as famílias foram preservadas e os moradores passaram a participar das decisões. Não agradou a todos. Não trouxe o lucro esperado, mas trouxe algo que Lucas nunca havia tido: paz. Quando a notícia se espalhou oficialmente, Santa Rita reagiu aos poucos. Primeiro com desconfiança, depois com alívio e por fim com um respeito silencioso. Clara sentiu o peso sair dos ombros pela primeira vez em meses. A casa estava segura. As pessoas estavam seguras. A mãe se recuperava bem, sentada novamente na varanda, observando a vida passar. Você mudou o rumo de muita coisa. Dona Helena disse certa manhã, olhando para Lucas com serenidade. Eu só fiz o que precisava ser feito. Ela sorriu. Nem todo mundo consegue. Clara observava aquela cena com o coração aquecido. O medo ainda existia, mas agora dividia espaço com esperança. Numa tarde tranquila, Lucas chamou Clara para caminhar. Foram até o riacho, o mesmo lugar onde tantas conversas importantes haviam acontecido. O sol refletia na água, e o som suave parecia abraçar o silêncio entre eles. Eu vou ter que voltar para a cidade, Lucas disse, sem rodeios. Clara sentiu o peito apertar, mas não se afastou. Eu sei. Mas não como antes, ela o encarou esperando. Eu quero dividir minha vida entre lá e aqui. Quero construir algo que faça sentido. Com você. O vento leve balançou as folhas ao redor. Clara respirou fundo, sentindo os olhos marejarem. Eu nunca pensei que alguém como você escolheria esse lugar. Eu nunca pensei que encontraria tudo o que faltava em uma estrada de terra. Eles se aproximaram devagar, como se quisessem ter certeza de que aquele momento era real. Lucas tocou o rosto de Clara com cuidado, como quem pede permissão sem palavras. Ela fechou os olhos por um segundo e assentiu com um sorriso pequeno, mas cheio de certeza. O beijo foi suave no início, tímido, carregado de tudo o que haviam contido por tanto tempo. Depois se aprofundou, não com pressa, mas com sentimento. Um beijo que não precisava provar nada, apenas confirmar. Quando se afastaram, Clara apoiou a testa no peito dele. Isso ainda vai ser difícil, eu sei. Mas agora eu não quero fugir. Nem eu. Meses depois, Santa Rita do Vale testemunhou algo que ninguém esperava. Lucas comprou uma casa simples, reformou sem tirar a essência, aprendeu os horários do interior, o valor do silêncio, a importância de esperar. Clara continuou sendo quem sempre foi, mas agora com novos sonhos possíveis. Eles não viveram um conto perfeito, viveram algo verdadeiro, com escolhas, renúncias e amor. E toda vez que alguém perguntava como tudo começou, Clara sorria e respondia com simplicidade, com um copo de água. Porque, às vezes, é mesmo um pequeno gesto de bondade que une doit, corações para um amor que jamais deveriam se cruzar, mas que ainda assim
encontrou o caminho certo. E vocês gostaram dessa história? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei, pois ajuda muito. Até a próxima!